hand. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay. Olá, seja bem-vinda. Dando sequência ao que eu resolvi chamar de Gotas da Maternidade, no nosso Chatelaine. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre o número de filhos, né, que a gente deseja ter, fazendo um convite para o nosso coração, para o nosso desejo, né, para que os filhos sejam desejos daquilo que nós queremos e não daquilo que a sociedade impõe para nós. E hoje, desse Gotas da Maternidade, eu quero trabalhar com vocês um assunto que está completamente correlacionado com o tema da semana passada. Eu tenho pensado o seguinte: por que está tão difícil ter filhos hoje? Né? Por que ficou tão complicado ter filhos hoje? A primeira pergunta, a primeira resposta que provavelmente vem à sua mente hoje é aquela que está na ponta da língua de todo mundo. Ter filho hoje é porque as coisas estão muito caras, a escola está muito caro, os custos estão muito caros. De fato, não tem como negar que as coisas estão muito caras, e para poder ter filhos no nosso país hoje, sobretudo nesse tempo de crise, você tem que ser um pouco mágico. Mas isso aí seria uma análise também um pouco simplista, né? Um pouco reduzida da realidade. Ter filhos envolve uma série de outros aspectos. E aí eu fico pensando o quanto que essa sociedade tecnológica, o quanto que essa quantidade de informação, ela facilitou e ao mesmo tempo ela dificultou para se ter filhos. E aí, para a gente aprofundar, eu queria fazer um comparativo. Falam que quando nasce uma mãe, nasce a culpa junto da mãe. A mãe, por natureza, ela é culpada. Ela sai de licença maternidade e quando ela volta a trabalhar, a sensação que ela tem é que ela é o pior ser da face da terra, porque ela está deixando o filho amado dela em casa para ir trabalhar. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Mas hoje, com o mundo em rede, a sociedade em rede, e com tantas tendências, com tanta coisa que se escuta falar, a sociedade em rede, ela permitiu que o nosso espectro aumentasse muito. Fazendo uma comparação às nossas mães, antigamente, a minha mãe, provavelmente, quando ela comparava o modelo de mãe dela com o modelo de mãe de outra mulher, talvez o espectro dela fosse a vizinhança, né? Quando ela olhava assim, nossa, o meu filho faz isso, o filho da outra não está fazendo. Não, o meu filho está andando, o filho da outra não está andando. Ele vai bem na escola, o filho da outra não vai. Talvez a comparação se desse com os primos e talvez a comparação se desse com os vizinhos, né? Com os filhos dos vizinhos ou com os filhos dos irmãos. Mas hoje, gente, a coisa está ficando cada dia mais complicada. São mães super conectadas, nós estamos inseridas em muitos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de várias mídias, grupos de mães que se ajudam, e isso tem um benefício fantástico, mas isso aumenta o tempo todo em nós o sentido da comparação. E isso faz com que o tempo todo a gente esteja sempre se analisando: nossa, será que eu estou sendo a mãe certa? Mas o meu filho não faz isso. Nossa, o filho da outra faz. Então eu vejo isso como o primeiro elemento que vai cada dia tornando a maternidade um peso muito grande. Isso eu vejo o tempo todo em grupos que eu participo ligados à maternidade. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que fica muito forte e aí está pautado sobre a sociedade de consumo é essa necessidade, essa busca frenética para que nós coloquemos os nossos filhos em infinitas atividades extracurriculares. É certo, é fato que hoje as crianças não têm as praças para brincarem, como tinha antigamente, que a gente não tem as ruas para brincar de pique-bandeira, que a gente não tem o espaço público, ele não é tão usado como era antes por causa da violência. Mas aí nós ocupamos os nossos filhos com infinitas atividades extracurriculares, sem perceber que muitas vezes nós estamos roubando a infância deles e nós estamos onerando demais a despesa e o orçamento familiar. E aí realmente fica muito complicado até pensar em ter mais de um filho, porque se você pensa que você vai ter uma mensalidade particular, você vai colocar um filho numa natação, você vai colocar o filho no balé, você vai colocar o filho num instrumento musical, você vai colocar o filho numa escola de idiomas, e aí, sei lá, mais uma outra atividade, a criança, primeiro, ela não vai ter infância, e segundo, é muita atividade. Você colocar isso no orçamento, somado a isso todas as outras demandas,
Você pega o aniversário de criança, você tem a festa, como eu falava no Chatelaine da semana passada, você tem uma infinidade de brinquedos. Nós estamos aproximando do Natal. Observa bem o que acontece no Natal. A criança perdeu aquela sensibilidade do valor do presente, porque ela recebe o presente, eu fico vendo assim, por exemplo, né, eu fico até preocupada no Natal, porque você tem o presente do Papai Noel, aí o Papai Noel dá o presente, o pai e a mãe dá o presente, o padrinho e a madrinha dá o presente, e aí quando existem realidades do padrinho e a madrinha, por exemplo, serem separados ou não serem casados, aí tem o presente do padrinho e da madrinha, tem dos tios, tem do amigo oculto, é tanto presente, a criança já olha para você cobrando o presente, e no intervalo de 2, 3 dias ela já cansou de tudo aquilo. Aquilo não tem valor para ela. Então, fica complicado demais, realmente fica pesado demais ter filhos nessa medida. Uma outra característica também que eu fico pensando nesse o olhar sobre a mãe é sobre o perigo que essas tendências e essas modas geram. Então, sabemos que no Brasil nós temos um problema seríssimo ligado sobre a perspectiva, por exemplo, do parto. Nós temos um problema grave no Brasil que é relacionado ao parto, né? Um problema de saúde pública, que são muitos partos cesarianos. Ok. Precisa reduzir os partos cesarianos? Sim. Então, cria-se uma consciência de um parto humanizado. E isso é ótimo. E aí, outro dia eu estava num evento de mães e havia duas mulheres que estavam noivas e que iam casar. E elas já estavam sofrendo, a pergunta delas tinha um peso tão grande quando elas foram fazer a pergunta para as mães que estavam debatendo, você percebia na pergunta delas uma espécie de sofrimento antecipado, elas estavam noivas, por não encontrar profissionais dispostos a fazer o que seria o parto humanizado para elas. E aí eu me chamou a atenção que uma das palestrantes respondeu de uma forma até muito sábia, olha, cuidado, parto humanizado não significa que tem que ser um parto na banheira, que tem que ser um parto sem anestesia, que tem que ser um parto que tem que ser doloroso no sentido, não é toda mulher que tem essa estrutura. E qual é o grande risco disso? É você compreender que se você não tiver um parto dessa maneira, você talvez não tenha dignidade de ser uma mãe como você idealizou ser. Ah, o meu filho vai ter uma alimentação saudável. Ótimo, que bom que seu filho vai ter uma alimentação saudável. Então a gente vai criar toda uma rotina alimentar para o filho. Eu me recordo que a minha primeira filha, até 4 anos, ela não colocou uma gota de refrigerante na boca. Até o dia que uma tia, né, a minha irmã mais velha, resolve levá-la na festa junina, uma festa da escola que a minha prima já estava. E chega lá, ela resolveu provar o Guaraná depois de muita insistência. E amou o gosto do Guaraná. E eu fiquei chateada, revoltada com aquilo. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Porque sabe o que acontece, gente? Por mais que a gente tente proteger, por mais que a gente queira criar um ninho de proteção em torno da alimentação, em torno de cuidados, em torno de higiene, de não doença, de uma série de coisas, nossos filhos não estão numa redoma. Eles estão no mundo. Então, essa superproteção está criando uma realidade difícil. Os pediatras, quantos pediatras às vezes a gente vai conversar e eles reclamam, por exemplo, porque hoje essa mãe que muitas vezes tem dificuldade de lidar com a espera, né? O meu filho está doente, tem que parar tudo para atender o meu filho agora, nesse momento, o pediatra tem que estar 100%, 24 horas à disposição do filho. Por quê? Porque nós criamos uma necessidade de uma mãe perfeita. Olha, pelo fato de eu ter 41 anos, eu não trago isso tão enraizado em mim, mas eu vejo nas mamães mais novas aí, esse sentimento de uma mãe perfeita, uma expectativa muito alta em torno da maternidade. E isso é muito, muito perigoso, né? Tudo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. Tudo aquilo que eu critiquei dos meus pais, eu vou fazer. E aí a gente corre o risco de criar filhos que não sabem lidar com não sabem lidar com as negativas da vida, não sabem se frustrarem. Não sabem construir, não vão conseguir compreender que tudo na vida é um degrau, é uma ponte, é um degrau, você vai subindo degrau por degrau. E se não ensinarmos a eles que a gente sobe degrau por degrau, e se eles quiserem ser crianças prodígios, que sobem a escada de uma vezada só, podem ser também que na hora do tombo, o tombo vai ser muito maior, porque ele não vai cair um degrau, ele vai cair a escada inteira de uma vez. Quando sair lá fora, quando sair desse ninho de proteção que é a nossa casa, o nosso lar, lá fora, no mundo do trabalho, na escola, em outros ambientes, não vai ser assim. Então, que a gente seja mães que amam, mas que sejam mais leves, sem o desejo de ser perfeitas, porque a maior perfeição da mãe está na sua imperfeição. E é na nossa imperfeição
que eles podem entender que somos humanas e que assim somos mães. Obrigada e até o próximo Chatelaine com mais uma gota de maternidade.